Abuso de poder e carta anônima. A Irmandade da região de Marília pede socorro ao Braz e ao ancião Hélio Bianco. Isso é o que você vai ver hoje na análise do podcast. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, hoje nós vamos rodar aqui no podcast do Mergulho Profundo uma carta anônima que está circulando e chegou aqui nas minhas mãos e, segundo informações, também chegou ao Braz. E o Braz parece que já está tomando providências sobre isso. Abuso de poder na região de Marília está prejudicando a congregação naquela região, ao qual está repercutindo negativamente naquela região a ponto de estar esvaziando as igrejas. E antes de soltar aqui a análise do podcast do Mergulho Profundo, eu vou ler a carta para vocês. E assim que terminar de ler, de fazer a leitura da carta, então nós vamos acompanhar os comentários edificantes e inteligentes que você só encontra aqui no Mergulho Profundo da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ler a carta. A carta segue dizendo o seguinte: ao Conselho de Anciões da Congregação Cristã no Brasil. Queridos irmãos do Conselho de Anciões da Congregação Cristã no Brasil, BRAS, é importante que saibam que o Ministério de Marília e região da Alta Paulista está desanimado com o que vem acontecendo, pois a região está sendo comandada por um ancião que faz o que quer e não comunica em nada os seus conservos. Não há acesso ao ancião mais antigo, já que não atendem seus conservos da região e nem a Irmandade tem acesso ao servo de Deus. Há um descontentamento geral do ministério, pois o ancião mais antigo de Marília é que preside a reunião, não considera os seus conservos. Este ancião chega em serviços em que ele não está com o nome no atendimento e toma a frente do ancião que estava confirmado para atender. Recentemente chegou num ensaio regional na região de Dracena e levantou para atender o ensaio, humilhando o ancião que estava com o nome na lista de serviço, pois ficou sentado. O ancião mais antigo toma decisões apenas escutando um ancião novo e um diácono com menos de 10 anos de ministério, e que já até foi colocado para participar de reunião dos mais antigos do Braz. Todos sabem disso, que tem apenas como um confidente esses dois citados acima. Os anciões de Garça não são considerados pelos anciãos mais antigos de Marília, que não dá oportunidade para eles decidirem nem sobre a cidade de Garça, pois até lá quer influenciar. Além do ministério da região estar descontente, o descontentamento está chegando à Irmandade com o esvaziamento de igrejas. A segunda maior igreja de Marília está fechada para a reforma há 2 anos, empurrando o povo pobre para outros bairros sem qualquer consideração. Qualquer decisão sobre reforma ou construção da região da Paulista tem que passar pelo ancião mais antigo, que indefere em tudo. Somente ele tem poder de decisão. Os anciões da Alta Paulista não podem decidir nada sem que passe pelo crivo do ancião. Até cidades distantes de Marília ele atende e não deixa nenhum ancião atender. As igrejas da Alta Paulista estão todas vazias e o mesmo acha normal. A Central de Marília está com uma frequência de 10% do seu número de assentos, capacidade total de 1.400 pessoas. O ancião não concorda com a realização de cultos de evangelização. Os batismos tiveram uma queda de 60% no número de batizados. O culto de quinta à tarde na Central de Marília está com uma frequência de 20 irmãos, mais ou menos, com uma igreja que cabe 1.400 pessoas. Há descontentamento e desunião em toda a região. Anciões de Garça, Tupã, Oswaldo Cruz, Adamantina e toda a região da Alta Paulista. A igreja na região de Marília que está sem cooperador há 3 meses. Irmãos do Conselho de Ancião do Braz, o caso é sério. E a igreja de Marília, Tupã, Garça, Oswaldo Cruz, Adamantina e toda a região paulista estão sofrendo. Há um grupo restrito que não permite que as reclamações cheguem ao irmão Hélio Bianco. Para uma região que teve na presidência o irmão Luiz Boschetti, Rondino Boschetti e Hélio Bianco, não há como aceitar a forma como os mais antigos está presidindo a região e as reuniões ministeriais. Que a paz de Deus esteja em vossos corações. Ministério e Irmandade de Marília e região. Marília, 29 de novembro de 2024. Bem, irmãos, aqui estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. E segundo essa carta, foi emitida em nome não só da Irmandade, como também do Ministério. Como foi relatado em alguns pontos aqui, problemas de dentro das reuniões. Portanto, é Ministério e o povo pedindo ajuda para o Braz.
Segue agora os comentários da nossa equipe do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês e até o próximo. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever nesse canal. Fiquem todos com Deus, um abraço e até mais. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que promete, viu? É mesmo? Abuso de poder, hierarquia religiosa e a cereja do bolo. Uma carta anônima que chegou pra gente endereçada nada mais nada menos que a cúpula da congregação cristã no Brasil, lá no Brás. Opa! Parece que alguém resolveu abrir o jogo, né? Lavar a roupa suja em público. E pelo visto a gente vai ter bastante roupa pra lavar. É mesmo. A carta é da região de Marília e Alto Paulista e fala de uma insatisfação geral entre ministros e fiéis. Eita. E o motivo? A liderança de um ancião que, segundo a carta, age como um verdadeiro ditador. Um ditador, caramba. Mas a gente sabe que esse CCB tem uma estrutura tradicional, né? Hierárquica, onde a palavra do ancião tem muito peso. Mas até que ponto essa estrutura não abre espaço para esse tipo de abuso de poder? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, com certeza. A carta descreve um cenário bem preocupante. O ancião é acusado de tomar decisões unilaterais, ignorar a opinião dos outros ministros e até humilhar colegas em público. Que coisa feia. Tem algum exemplo disso na carta? Tem sim. Teve um caso, por exemplo, em que ele invadiu um ensaio regional em Dracena. Que isso? Tirou a frente do ancião que estava escalado para conduzir o serviço. Puxa, que falta de respeito, né? Mesma situação, o cara lá pronto pra pregar e de repente... Puxa o tapete dele. E a carta ainda fala que esse ancião tem dois queridinhos, os únicos que ele escuta. Um ancião novato de Marília e um diácono com menos de 10 anos de ministério. Os outros ministros, principalmente os de Garça, ficam de lado, sem voz ativa nas decisões. Que absurdo. Parece que ele criou uma panelinha, né? E quem tá fora dança. É isso aí. E essa concentração de poder, segundo a carta, tá tendo consequências sérias para a igreja na região. Tipo? A carta fala em igrejas cada vez mais vazias, queda no número de batismos, um clima geral de desânimo. A gente precisa lembrar que a CCB sempre foi uma igreja forte, com uma presença marcante em todo o país. É verdade. Ver essa comunidade se esfacelando dessa forma é, no mínimo, preocupante. É como se essa liderança autoritária tivesse contaminado tudo, né? Criado um ambiente tóxico, onde as pessoas não se sentem mais à vontade. É isso mesmo. E a carta deixa bem claro. A culpa de tudo isso, na visão de quem a escreveu, é desse ancião e da forma como ele conduz a igreja na região. É um apelo por ajuda, né? Um pedido para que a cúpula da CCB, lá no Brás, tome alguma providência. Mas será que esse tipo de denúncia vai ser levado a sério? Será que a CCB era preparada para lidar com esse tipo de problema? Difícil dizer. A gente sabe que a CCB é uma igreja muito fechada, com uma estrutura hierárquica rígida. Questionar a autoridade dos líderes é quase um tabu. Mas ignorar um problema não faz ele desaparecer, né? Pelo contrário, só piora as coisas. Com certeza. E esse tipo de problema não se limita à CCB. A gente vê casos de abuso de poder em várias igrejas. É verdade. O que a gente precisa se perguntar é: como garantir que as lideranças religiosas exerçam o seu papel com responsabilidade, com ética, com respeito aos fiéis? Como criar mecanismos de controle, de transparência, para evitar que esse tipo de situação se repita. Questões importantes, sem dúvida. E a gente sabe que Marília e Alta Paulista já foram lideradas por figuras importantes da CCB, como os irmãos Luiz Boschetti, Rondino Boschetti e Hélio Bianco. É verdade. Será que essa mudança de liderança teve algum impacto nessa crise? Olha, é difícil dizer com certeza, mas é inegável que a saída de líderes históricos pode criar um vácuo de poder e abrir espaço para figuras mais autoritárias, como a que a gente está vendo nesse caso. E a carta cita o Hélio Bianco especificamente, né? Diz que tem gente impedindo que as reclamações cheguem até ele. Será que ele está ciente do que está acontecendo? Ou será que ele também está sendo manipulado? Aí já entramos no campo da especulação. Mas é interessante observar como a carta levanta essa questão da comunicação interna na CCB, da dificuldade de acesso aos líderes, da falta de transparência. É como se a gente estivesse diante de um iceberg, né? A carta revela a ponta, mas a gente sabe que tem muito mais coisa escondida. É verdade. E a gente vai continuar explorando a história no próximo bloco, depois do intervalo, fica ligado. Querido irmão, aguenta aí que é um intervalinho de 20 segundos. É um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. E se você é da região de Marília, compartilhe esse vídeo para que essa denúncia chegue a mais irmãos da região e assim vocês ganham força para resolver esse problema. Dito isso, volta aí para a segunda parte dos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês.
E voltamos com o nosso Deep Dive, a gente estava desvendando essa trama aí, que parece até filme de suspense, abuso de poder, jogos de influência, e no centro de tudo a CCB de Marília e Alta Paulista. Pois é, e antes do intervalo a gente tá falando daquela carta bombástica, né, que coloca em xeque a liderança na região. Mas tem um ponto que me chama a atenção, e talvez seja o mais preocupante de todos. A queda drástica no número de batismos, uma queda de 60% para ser mais exato. O que será que tá acontecendo? A galera tá perdendo a fé. É uma pergunta que a gente precisa se fazer com certeza, porque, veja bem, o batismo é a porta de entrada para a CCB, né? É o ritual que marca o início da vida cristã dentro da comunidade. Se as pessoas estão afastando da igreja ou se os novos convertidos não se sentem motivados a dar esse passo, isso significa que algo vai muito mal. E a carta dá algumas pistas, né? Ela fala que o tal ancião não concorda com a realização de cultos de evangelização. Será que essa resistência à evangelização tem algo a ver com essa debandada? Será que a igreja está se fechando a si mesma, perdendo contato com o mundo exterior? Olha, é bem possível. A evangelização sempre foi um pilar da CCB, né? Com seus cultos ao ar livre, a pregação porta a porta, o contato direto com as pessoas. Se essa prática está sendo deixada de lado, a igreja pode estar perdendo sua força, seu poder de atração, e aí os batismos caem, a comunidade se enfraquece e a gente entra num ciclo vicioso. É como se a igreja estivesse perdendo seu fator X, né? Aquilo que tornava especial, que atraía as pessoas. E a culpa, pelo menos de acordo com a carta, recai sobre esse líder autoritário que parece estar mais preocupado em manter o seu poder do que em cuidar do rebanho. Exatamente. E essa história nos leva a uma reflexão mais ampla, né? Sobre a natureza da liderança religiosa. Qual é o papel de um líder religioso? Ele deve se impor pela força, pelo medo, ou, pelo exemplo, pelo amor ao próximo. A CCB, com sua estrutura hierárquica rígida, precisa se perguntar: será que esse modelo ainda faz sentido nos dias de hoje? E a gente sabe que a CCB preza muito pela tradição, né? Pela ordem, pela disciplina. Mas será que essa rigidez toda não acabou se tornando um obstáculo para a renovação, para o diálogo, para a adaptação aos novos tempos? É uma questão delicada. A tradição tem seu valor, sem dúvida. Ela nos conecta com o passado, nos dá um senso de identidade. Mas ela não pode se tornar um peso, né? Um impedimento para a mudança. A igreja precisa encontrar um equilíbrio entre o respeito à tradição e a necessidade de se adaptar aos novos tempos, aos novos desafios. É como diz o ditado, a água parada cria mosquito, né? A igreja precisa se oxigenar, se abrir para o novo, se reinventar. E essa carta, por mais polêmica que seja, pode servir como um alerta, né? Um chamado para uma mudança de postura. Com certeza. Essa crise na CCB de Marília e Alta Paulista pode ser um sintoma de algo maior, né? Algo que afeta outras igrejas, outras comunidades. A gente precisa estar atento aos sinais, aos abusos, às injustiças. E a gente precisa ter a coragem de questionar, de denunciar, de lutar por uma igreja mais justa, mais humana, mais próxima do evangelho. Falando em questionar e denunciar, a carta menciona especificamente o irmão Hélio Bianco, né? Aquele que, segundo a denúncia, está sendo blindado pelas lideranças locais. Você acha que ele realmente não sabe de nada? Ou será que ele prefere fazer vista grossa para não ter que lidar com o problema? Difícil dizer. A gente não tem como saber o que se passa na cabeça do irmão Bianco. Mas a carta levanta uma questão importante: a necessidade de transparência nas instituições religiosas. Se existe um grupo que impede que as informações cheguem até ele, isso é um sinal de que algo está errado. É como se a gente estivesse falando de uma empresa, né? Se os funcionários não conseguem se comunicar com o CEO, se as informações são distorcidas, se a hierarquia impede o diálogo, a empresa inteira sofre. Na igreja não deveria ser diferente. Exatamente. A igreja precisa ser um espaço de diálogo, de escuta, de acolhimento. Se existe medo, se existe censura, se existe manipulação, a comunidade se fragiliza, a fé se enfraquece. E aí, no final das contas, quem perde é a própria igreja, né? A gente volta já para finalizar esse papo e desvendar os mistérios por trás dessa carta anônima. Fica ligado. Querido irmão, aguenta aí que é um intervalinho de 20 segundos. É um intervalo para pedir para você dar o joinha para fortalecer esse vídeo e também esse canal. E se você é da região de Marília, compartilhe esse vídeo para que essa denúncia chegue a mais irmãos da região e assim vocês ganham força para resolver esse problema. Dito isso, volta aí para a segunda parte dos comentários do Mergulho Profundo. Deus abençoe vocês. E aí, pessoal, de volta pro nosso Deep Dive. A gente tá aqui desvendando essa história, hein? Parece até novela, mas é a realidade da CCB em Marília e Alta Paulista. Pois é, um novelão com direito a tudo, né? Abuso de poder, queda nos batismos, líderes intocáveis. E antes do intervalo, a gente tava falando do irmão Hélio Bianco. Ele que supostamente tá por fora da crise na região, segundo a carta. Lembra que ela mencionei diretamente. Diz que tem gente impedindo as reclamações de chegarem nele. Você acha que ele realmente não sabe de nada? Difícil dizer, né?
A gente não tem como saber o que se passa na cabeça do irmão Bianco. Mas a carta levanta uma questão importante, a necessidade de transparência, sabe? Nas instituições religiosas. Se existe um grupo blindando o líder, impedindo que a informação chegue, isso é sinal de que algo está muito errado. E não é só na CCB que isso acontece, né? A gente vê esse tipo de situação em outras igrejas também. Verdade. E essa falta de transparência, essa dificuldade de comunicação só piora tudo, né? Sim. Aumenta a desconfiança, insatisfação. É. E no fim, quem perde é a comunidade. Exatamente. A igreja deveria ser um espaço de diálogo, de escuta, de acolhimento, mas quando a gente vê esse tipo de coisa, líderes inacessíveis, informações distorcidas, medo de falar, é só questionar, né? Que tipo de igreja é essa? Onde a gente está? Que tipo de fé é essa que a gente está vivendo, né? E a gente precisa lembrar que Marília e Alto Paulista, elas já foram lideradas por figuras importantes da CCB, né? Luiz Boschetti, Rondino Boschetti, o próprio Hélio Bianco, líderes antigos, respeitados. Será que essa mudança de liderança, essa troca de guarda, influenciou essa crise? Olha, é difícil afirmar com certeza, né? Mas o fato é que a saída de líderes históricos pode criar um vácuo de poder. E abrir espaço para lideranças mais autoritárias, menos preocupadas com as pessoas, com a comunidade. E aí a gente vê o resultado, né? Igrejas vazias, batismos em queda, um clima de desânimo, de desconfiança. Parece que a CCB de Marília e Alta Paulista perdeu uma sua essência. Essa história serve de alerta para todas as instituições, né? Religiosas ou não. Verdade. A gente precisa estar sempre atento, sempre questionando, buscando a verdade. É porque o poder corrompe, né? Corrompe. E poder absoluto. Corrompe absolutamente. É isso aí. E para você que acompanhou a gente até aqui, fica a pergunta. O que você achou dessa história toda? Que lições a gente tira desse caso? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Participe do debate. Isso. E lembre-se, a informação é a nossa melhor arma. Contra a injustiça, contra o autoritarismo, contra a manipulação. Fique ligado. A gente volta em breve com mais um Deep Dive. Um abraço.